Ok, continuando, né? Tô com meu telefone aqui, era o médico que tá me acompanhando. Amanhã eu vou fazer um exame de urina. Que como deu um cálculo de 0,3, provavelmente esteja com uma infecção. Então, graças a Deus, pelo menos é o Covid. Mas também não é coisa boa, né? Muito bom. Aqui, artigos 92. Bem, esse artigo aqui, ele é interessante porque... Aliás, esse artigo não. Essa matéria, porque são os efeitos da condenação. Em linhas gerais, se você ler, por isso que eu faço questão de passar os códigos, os artigos para vocês acompanharem. Óbvio, todos têm acesso aí né, no smartphone, né, no Vadimeco, porque é importante você ler. Já é autoexplicativo já. Mas assim, qual é o efeito da condenação? Óbvio, efeito da condenação, você fala, pô, é a prisão, né? É você ter que cumprir uma pena, restritiva de direito, né? Uma multa, enfim. Você já está imaginando. Mas é mais que isso. É mais que isso. Os efeitos da condenação, eles vão... nós vamos ler cada artigo e vamos poder... vocês vão poder acompanhar comigo alguns exemplos. Né? Quer ver uma coisa legal? No tráfico, por exemplo, você tem aquele carro que foi utilizado no tráfico. Qual é o efeito da condenação? O cara perder esse carro. No crime de posse ou porte ilegal de arma, qual é o efeito da condenação? Além da condenação, né? Além da condenação. A condenação é um efeito genérico, tá? Por isso vocês vão entender. E o 91 fala dos efeitos genéricos. E o 92 trata dos efeitos específicos, tá? Então eu vou esmiuçar aqui com vocês. Esses artigos, né, nós vamos poder... vocês vão entender, tá bom? Então vamos lá. São efeitos da condenação, artigo 91. Aliás, já tem outro capítulo, né? Eu cometi um erro que eu sempre cometo e peço ao meu aluno não cometer, né? Que é justamente não começar a ler o artigo logo de cara, né? São efeitos da condenação. Aliás, cometi de novo, oh meu Deus. Capítulo 6 dos efeitos da condenação. Aí, efeitos genéricos e específicos. Lembrando que os específicos, e aí que tá, ele fala genéricos e específicos. Lembrando que os efeitos específicos, eles estão no artigo 92. Então, se você já quiser anotar, que o artigo 91, ele trata, dos efeitos genéricos. E o 92, específico, já falei. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Gente, nós já conversamos sobre isso ao longo do semestre. É importante vocês analisarem que a primeira coisa é, se o cara cometeu um crime patrimonial, né? E lógico, um patrimonial, se o cara ceifou a vida de alguém, né, ele vai ter que pagar uma indenização. Afinal, a perda de um ente querido não tem preço, né? Não tem preço. Então, o primeiro efeito genérico da condenação, o que é? É tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É aquela velha história. Você perguntar qual é o efeito da condenação? A condenação? Não. Qual é o efeito da condenação? Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Essa prática delituosa que você cometeu, ela causou algum dano? Causou. É passível de indenização. Indenização onde? Aqui que eu queria explicar para vocês. É lá no cível, tá? É lá no cível. Por quê? Lá no artigo 475 do Código de Processo Civil, lá fala que a sentença penal condenatória é título executivo, tá? Então, o que vai acontecer? Você pega essa condenação e fala, olha, o cara me roubou o meu telefone. Meu telefone
usado custa R$1.000. Então eu quero que ele indenize. Você entra com uma ação contra o ladrão. Pouco provável, né? Pouco provável, né? Eu vejo isso mais no homicídio, né? No homicídio, tá? No latrocínio, talvez, né? É duro porque você não vai ter nem contato com a família da... Você vai ter contato com a família do ladrão, né? Então não sei. Pouco provável isso aí. Bem, vamos lá. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Bem, aqui é o seguinte. A perda em favor da União significa o quê? Se você tem um carro que foi utilizado, mas esse carro tem nome de terceiro, o cara é idiota, o cara falou, meu, presta o carro pra mim, eu vou sair com a minha namorada, e o cara vai fazer tráfico. Perde em favor da União, certo? Ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Por quê? Porque, veja bem, o que acontece? Essa pessoa, ela estava de boa-fé. Ela é uma vítima também. Então ela não pode ser lesada, tá? Ela não pode ser lesada. Muito bom. Ressalvado o direito de terceiros, é isso, já li, né? De boa-fé. Do quê? Agora que nós vamos começar a explicar. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, né? Então vamos supor que você, como eu disse, o porte de arma de fogo apreendida, né? No caso de porte ou posse, né? Lógico, a posse tem um problema. Se você regularizar a posse, porque a posse o que é? Você ter dentro de casa no seu comércio. Não é isso? Então, o que acontece? Você vai ter o direito de ter a sua arma se você conseguir o quê? Regularizar a sua situação. Isso é diferente. O que eu estou me referir é justamente do porte ilegal de arma de fogo, aquela arma que não é sua, né? Ou que é sua, mas você estava andando com ela fora, né? Então você está no porte ilegal. Aí não dá. Aí ele fala, instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Você utilizou uma faca, que era da Dona Maria, faca de cortar pão. A faca de cortar pão é ilícito? Não, vai ser devolvido, tá? Deve constituir fato ilícito, tá ok? Fato ilícito, beleza? Muito bom. Vamos prosseguir. B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito do crime. Proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Bem, aqui nós estamos diante... Eu acho que eu já comentei isso com vocês em outra oportunidade, se eu não me engano, tá? Mas se comentei, comento novamente que, né, não há nenhum problema. Bem, produto e proveito. Produto do crime seria você subtrair esse celular, certo? Produto do crime seria você subtrair esse celular. Esse é produto do crime. Se eu pegar esse celular e vender, né, eu roubei produto, passei para um terceiro, para eu comprar essa HD externa, né? Aliás, dá para comprar várias HD externas, né, com esse celular aqui. Então, isso aqui é um proveito do crime. O que é proveito do crime? É tudo aquilo que você consegue angariar com a empreitada criminosa, né? Então,
Veja só, proveito do crime. Você pega uma casa. Como você conseguiu a casa? Através, vendendo com o Heitor. Que Heitor? O Heitor Pecente. Né? Então, veja só. O que vai acontecer? Vocês vão ter tudo que for angariado com o tráfico vai ser... Você comprou uma casa. A casa é boa. A casa é boa. Mas é proveito do crime. Né? Tinha um traficante, um mega traficante, Abadia. O Abadia, ele era muito forte. E, inclusive, uma das casas, né, avaliadas em 9 milhões de reais, depois que ele foi condenado, tal, né, foi transformado numa clínica de reabilitação, porque era afastada, né, e uma das coisas, dos requisitos para ter uma clínica de reabilitação é justamente você ser afastado. Então, era perfeito para uma clínica. E uma casa de 9 milhões, parceiro, dá para você fazer 200 clínicas, né? Foi o que aconteceu. Ele perdeu, né? Em favor da União, óbvio. E aí... E aí ele perdeu a casa, né? Que estava no nome dele, aliás, nome de laranja, óbvio, mas perdeu porque foi provado que foi com proveito do crime. Tá? Produto e proveito. Muito bom. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando esses não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes. Então vamos lá. O cara, isso aí foi inserido em 2012, né? Um pacotinho anticrime que teve há 8 anos atrás, na qual então você provou, então você conseguiu com provento do crime 8 milhões. Você não conseguiu pegar, mas foi provado. Então você pode perder, você pega e paga esse valor, né? É o que ele está falando aqui. A perda de bens ou valores, né? Então, peraí. Essa sua casa... Não, essa casa aqui eu tenho há 10 anos. Não, mas peraí. A casa ela vale 8 milhões. Você desviou com a sua conduta 8 milhões. Então, perde. Porque antigamente você não tinha como provar. Você não tinha como provar, né? Então, é exatamente isso aí. Tá ok? Parágrafo 1º, já foi. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual, eu já vou explicar já, poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Uma medida assecuratória aqui é a busca e apreensão. Então você pode, no curso do inquérito do processo, pedir a busca e apreensão de vários bens, sob a argumentação de que você está investigando ou tem processo. E ao final, como ele fala aqui, né? E ao final, nós temos aqui, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias, tais como mandado de busca e apreensão, sequestro de conta, bloqueio de conta corrente, tá? Previstas na legislação processual, poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Fica ali congelado, tá? Também é uma coisa legal, tá? Também é uma coisa muito legal. Muito bom. Agora nós temos aqui uma coisa nova, que é o artigo 91A, bem novo, 24 de dezembro de 2019, praticamente com 5 meses, né? Que veio no pacote anticrime, com a Lei 13.964, tá ok? Vamos lá. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondente
correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, né? Esse aqui são os chamados signos de riqueza. Essa coisa foi bem interessante, né? Sabe-se que a pessoa tem um patrimônio incompatível com o que ele ganha ou com o que ele faz, né? Porque ou ele burla o fisco, né, imposto de renda, sob pena dele dançar, né? Ou ele só nega, tem um patrimônio exorbitante, ganha. Então o que faz? Espera aí. Condenação superior a 6 anos. Qual que é o seu patrimônio? Quanto você ganha? X. Você pode ter patrimônio X, isso é verdade. Gente, não tem matemática, não tem milagre. Matemática é matemática. Tá? A matemática é muito fria, né? Se você ganha 5 mil reais por mês e tem uma família, não importa, uma pessoa, ou você mora sozinho, né? Quem mora sozinho, eu moro sozinho, eu tenho um gasto fixo de X. Vamos colocar um exemplo, 5 mil, eu tenho um gasto de 2 mil, exemplo, né? Sobra 3. Ao final do ano, eu tenho que ter 36 mil reais guardado. Nenhum centavo a mais. Ou, lógico, 13º, férias e tal. Entenderam? Então eles vão ver isso. Eles vão ver isso. Aí eles vão fazer essa perda, que é uma medida assecuratória, cautelar, tá? Para posterior decretação da perda, tá? Muito bom. É interessante essa norma aqui, tá? Para você que está me ouvindo agora, é coisa nova e interessante você prestar atenção nesse 91A, tá ok? Bem, vamos lá, parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende por patrimônio do condenado todos os bens. Aí ele vai falar o que é. O que são os bens? De sua titularidade... aqui vai ver um negócio legal. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domicílio, o domínio e o benefício, direto ou indireto, na data da infração penal. Ou recebidos posteriormente. 2. Transferidos a terceiros. Laranja. A título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. Eu chego para você, imagine, estou ganhando muito dinheiro com lavagem de dinheiro, com corrupção, com tal. Faço uma transferência de uma casa, de um apartamento de 600 mil, faço uma doação para você por 100 mil reais. Maravilha, né? Mas para quê? Eu tô o quê? Escondendo o patrimônio. Então isso vai ser pego. Esse faz parte do pacote anticrime. Por incrível que pareça, não tinha isso antes. Era muito difícil pegar um terceiro. Porque sempre a gente fala, não, ele me deu. Eu tenho domínio. É meu. Perceberam? Então, hoje pode-se ir atrás dessas, né? De você esquentar, de você passar para um monte de gente, cunhado, né, sobrinho, o que a gente sempre ouviu falar que é muito comum. Hoje, aqui já parou. Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Né? Na verdade, começa a pegar quando já faz 4 anos que ele pegou. Não, mas olha, faz 2 anos, já faz 2 anos que eu passei para ele. Tinha uma dívida de valor com ele, uma dívida de gratidão com ele. Então, muito legal isso aqui. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Ele vai ter que sambar. Gente, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Bem, eu acho que falando com o meu aluno aqui, é fácil, porque eu tô vendo aqui os meus alunos. Tô vendo não, né?
sei dos meus alunos, seu conto é difícil para vocês ter as coisas. Se você compra um celular de X, é porque o teu patrimônio te permite. Aliás, se você compra um celular de XYZ, você é um péssimo administrador, né? Lembrando aos senhores que nada vem por acaso na vida, né? Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas administrador de dinheiro eu sou muito, muito, muito bom. Muito bom. Então não tem matemática, cara. Quer ver? Vou dar um exemplo. Aí, ó. Olha o que é matemática. Ontem à noite não, na segunda-feira, estava fazendo o meu passivo, meu ativo, aí ó, né? Tudo que entra, tudo que sai, gravo tudo, até cafezinho, enfim. Então, cara, não tem segredo. Então ele tem que provar e é fácil provar, né? Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com a indicação da diferença apurada. É um trabalho de formiguinha. Ele vai falar, olha, o patrimônio do fulano é de 100 mil reais. Ele conseguiu 500, 600 mil. É incompatível. Eu quero que bloqueie, quero que tenha a futura perda disso aqui. Interessante. Tá? Parágrafo 5º. Quarto. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for declarada. Óbvio, né? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado. Agora melhorou. Antes era só da União. Ridículo. Ridículo, né? Porque agora você pode perder em favor do Estado. Por isso que começou a vir para nós, aqui da estadual, muita carro apreendido no tráfico. Eu mesmo estou pleiteando um do ano passado, né? Um carro para a gente poder utilizar como viatura, que já teve sentença condenatória, agora a gente pode pegar, né, para nós, né, fica patrimoniado, leva um patrimônio, não é da delegacia, quer dizer, é da delegacia, mas ele pertence no caso, ao governo do estado de São Paulo. Veio muito bom, esse pacote anticrime foi muito bom, tá? Perdidos em favor da União do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Você vai pegar lá um artefato, né, uma serra, sei lá. Você vai, para que isso é uma serra? Você pode causar algo, né? Então que não fira a moral. Enfim, na verdade, é mais para o produto e o proveito de crime, né? Carro, casa, né? Isso é muito importante. Legal. Agora, nós vamos falar dos efeitos específicos da condenação. Esses são os efeitos genéricos que nós acabamos de ver, tá? Esses efeitos específicos costumam cair muito em prova, tá? Vocês vão ver por quê. Tá cheio de pegadinha. São também efeitos da condenação: a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Certo? Depois nós vamos ver o parágrafo único, é muito importante. São também efeitos da condenação: a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder, abuso de autoridade, ou violação de dever para com a administração pública. Os crimes de corrupção, que vocês vão ver ainda mais para frente, os crimes contra a administração pública. Então, o cara é acusado de corrupção, pode ser, e a pena de 1 ano, parceiro, qualquer crime, você consegue receber mais de 1 ano. Então, pena superior a 1 ano, contra crimes contra a administração pública. O que vai acontecer? Pau. Só que tem um detalhe que nós vamos ver daqui a pouco. B.
quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos, qualquer crime. Tá? 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, a tutela ou a curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. São os crimes contra a família. Vocês vão ver bem mais para frente, né? Lá nos artigos 280 e pouco, né? É os crimes contra a família. Então é inato, né? É inerente, é imanente, né? Você tem um crime contra a família, o pai espanca filho, o pai espanca os filhos. Qual vai ser um efeito específico da condenação? Além da condenação, óbvio, vai ser o quê? A perda do pátrio poder. A perda do pátrio poder. Isso é óbvio, tá? Pai que bate nas filhas, mãe que bate nas filhas. Então é evidente que, além da condenação, você vai ter o quê? Um efeito que será a perda do pátrio poder. Claro, aqui fala curatela, né? Tutor. Tá ok? Essa lei também não é tão nova. Aliás, perdão, ela é nova. Ela não é tão nova, né? 24 de setembro de 2018. Né? Completou um aninho aí, nem dentinho tem ainda. Essa inciso 2. Tá? Inciso 3º. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Veja só. É o famoso piloto de fuga, de roubo, né? O que é o cara? O cara é o piloto de fuga. Então, já que ele utiliza, né, o veículo, a habilitação dele, para o cometimento de um crime doloso, então é natural. O que você fez? Não, eu só pilotava. Ah, é? Então, já que você pilota, você vai perder o direito de dirigir. Tá certo? Agora eu quero falar uma coisa com vocês. Atenção total para o parágrafo único do 92. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, não é assim, professor, eu tomei uma pena de 4 anos e meio, vou perder o meu cargo, meu mandato eletivo? Ou, não, o juiz tem que declarar. Eu já vi casos, dentro aqui da administração pública, de que a pessoa é condenada por um crime contra a administração pública, concussão, peculato, corrupção, enfim, e o juiz dá uma pena alta, pena de 6 anos, 7 anos, o que ele faz? Ele fala, não vou declarar a perda do cargo, deixo a critério da casa censora, né, da corregedoria, da Secretaria de Segurança Pública, que o faça, tá? Então, é um bom exemplo, mesmo você cometendo um crime contra a administração pública, com uma pena maior de 4 anos, os efeitos de que trata o 92, eles devem ser motivados na sentença. Certo? Beleza. Bem, eu vou dar continuidade a um assunto que é bem tranquilo, né? Que é a reabilitação, tá? Que é a reabilitação. A gente pode falar aqui e depois eu entro na medida de segurança, que a medida de segurança é um pouco mais complicada. Então eu vou dar prosseguimento aqui com vocês na reabilitação, certo? E aí a gente... Que bacana, acabei de ver a reabilitação. Aqui, legal. Reabilitação. Bem, veja só. Nós estamos o quê? Nós estamos vendo a vida do nosso condenado. Aliás, do nosso réu, né? Porque o réu ele foi processado, daí ele foi condenado. Nós já começamos vendo a teoria das penas, né? E agora, nós vamos ver um momento em que o réu, né, o condenado, ele vai poder se reabilitar. Ele vai poder voltar à primariedade dele. Ele vai poder ter o nome dele limpo, tá? Limpo. Então, a reabilitação, ela vem prevista nos artigos 94 e 95, tá ok? Então, vamos lá. Artigo 94. A reabilitação, bem, em primeiro lugar, o que significa reabilitação? Né? Então, vamos lá. A reabilitação é um instituto declaratório que garante ao condenado a suspensão dos efeitos
extrapenais específicos da condenação. Artigo 92. Agora sim você entendeu. Então, para que serve a reabilitação? A reabilitação ela vem num cenário que ela declara, é um instituto declaratório que garante ao condenado a suspensão dos efeitos extrapenais, dos efeitos específicos, né? Lá do artigo 92. Certo? Esse é um grande efeito, né? Muito bom. Vamos lá. A reabilitação, artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar sua execução. Lembrando-se, computando-se o período da prova, o período de prova da suspensão e o livramento condicional, se não sobrevier revogação desde que o condenado. Aí vem alguns critérios. Deixa eu falar para vocês antes de nós falarmos aqui. Então, primeiro ponto, a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena. Acabou a pena. Por quanto você foi condenado? 3 anos. Cumpriu quanto? 3 anos. Está extinta? Tá. Passou 2 anos da extinção, você pode requerer a reabilitação. Beleza? Beleza. Próximo passo. A pena, em que for extinta de qualquer modo. A pena ou terminar sua execução. Legal. Computando-se o período, e nisso aí, porque vamos supor que o cara, ele estava de sursi. E ele cumpriu certinho. O juiz deu lá, lembra do sursi? Artigo 77 seguintes? O juiz deu para ele um sursi, falou para ele comparecer mensalmente no cartório, para ele não frequentar determinados lugares, piriri, pororó, e ele bonitinho, no período que o juiz deu, ele cumpriu. Quanto foi? Cumpriu, pau. Acabou. Ele vai, passados 2 anos, ele vai requerer a reabilitação. Tá ok? Muito bom. Nossa, gente, eu li o artigo 94, esqueci de ler o artigo 93 para vocês, perdão. Então eu vou ler o 94 de novo, tá? Então agora da reabilitação, artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo de condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92, acabei de falar, deste Código, vedada reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo, né? Do mesmo artigo, do 92, inciso 1 e 2, tá ok? Bem, feito isso, nós já vimos parte do 94. Bem, quais são os requisitos, então, da reabilitação? Primeiro, extinção da pena ou cumprimento da pena através do livramento condicional do sursi. Lembrando, livramento condicional também. Então, suspendeu a pena no sursi. Já no livramento, ele foi condenado, está cumprindo pena, conseguiu o livramento, que nós vimos na última aula, e aí o que ele vai fazer? Ele vai também cumprir alguns requisitos e vai continuar cumprindo a pena em liberdade, tá? Passado esse período sem nenhum tipo de revogação, como o próprio artigo 94 disse, então, tranquilo. Está extinta a pena dele. A partir de 2 anos, ele pode pleitear a reabilitação, tá ok? Muito bom. Então, quais são os requisitos para a reabilitação? Acabamos de falar um deles. Continuando, desde que o condenado tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Nós vamos conversar daqui a pouco com vocês sobre isso. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. 3. Tenha ressarcido o dano.
causado pelo crime, ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido. Ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. O que é novação? Novação é substituição, é troca da dívida. Tá? Isso aí está lá no miserável direito civil, tá? Que não interessa para nós aqui do direito penal. Deuses do Olimpo. Matérias de menos importância, nós nem tomamos conhecimento. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Bem, primeira coisa é se esses requisitos aqui são cumulativos ou alternativos. Bem, a doutrina diz que são requisitos cumulativos, né? Se faltar algum dos requisitos, o pedido será indeferido. Mas o que me chama a atenção aqui é do inciso 1, porque o 2 e o 3, tudo bem. Você tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Tá, tudo bem. Né? Tenha ressarcido. Até aí nós já vimos que o código busca isso, né? O código busca esse tipo que o condenado ele efetive, né? O ressarcimento para a vítima, enfim. Né? Domicílio no país, cara, é uma coisa interessante. Veja só. Qual que é o problema? Vamos supor que o cara conseguiu uma proposta de emprego para trabalhar no exterior. Para ir para o Japão, para ir para outro lugar. Uma proposta boa, né? Então ele não pode ir. Ele vai, trabalha um ano, né? Enfim, sei lá. Então, lembrando que ele já cumpriu a pena dele, hein? Só para você entender, a reabilitação, ele já cumpriu a pena, já está extinta a pena, passado 2 anos, ele fica 1 ano no Japão, por exemplo, para levantar um dinheirinho, vai lá, trabalhou, não deu novidade no Japão também, tudo bonitinho, porque você dá novidade lá, complicado. Vai cair no 3º aqui, né? Desculpa, no 2º, né? O bom comportamento público e privado, né? Esse inciso 1 aqui me causa muita estranheza, cara, muita estranheza. Tá? Porque, poxa, não acho justo, né? Não acho justo você, com a oportunidade de poder ter um trabalho lícito, né? Enfim, se for ilícito, o promotor que descubra isso, mas para todos os efeitos, ele está indo para outro país para ter uma oportunidade de emprego. E a gente sabe que existem em outros países certas funções que são importantíssimas, diga-se passagem, que aqui não são valorizadas, lá são, né? Lá são. Tá? Então, eu não sei, eu vejo com muito maus olhos esse inciso 1º, tá? Aliás, eu sempre me pergunto, toda vez que eu dou essa aula, de já não ter jogado isso aqui fora, né? É que a reabilitação também é um instituto pouco usado, né? Talvez por isso, né? Muito bom, já matamos. Uma questão interessante, aliás, a perguntinha, deixa eu anotar aqui a perguntinha para vocês. Depois passar. Reabilitação e pluralidade de penas. Interessante, né? No caso de várias condenações, havendo alguma com pena já extinta ou cumprida, prevalece na doutrina e na jurisprudência que o pedido de reabilitação deve aguardar o cumprimento de todas as demais sanções. Isso não é unânime, mas é o que prevalece. Né? Porque a doutrina como eu disse, não é unânime. E a minha opinião é essa também. Poxa, eu tenho 4 ou 5 broncas. Numa delas já está extinta. Já passou 2 anos. Eu quero me reabilitar dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com reincidência que nós vimos lá nos artigos 63 e 64 do Código Penal. Entendeu? Então, não sei, eu acho que o pessoal dá uma viajada aqui em achar que você tem que cumprir todas, tá? Então, resposta, prevalece o entendimento que tem que cumprir todas. Não concordo, tá? Gostaria que vocês pesquisassem sobre isso. Reabilitação e pluralidade
de penas. Ok. Já falamos do parágrafo único. Negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que você cumpra os requisitos já que nós elencamos. Ok? Artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Legal, isso aqui cai muito em prova. Quais são os requisitos para a revogação da reabilitação? Primeiro, bem, calma aí. Ela pode ser pedida de ofício, a reabilitação. O que é de ofício, gente? Vocês aí que estão tendo penal 2, né, ainda não podem estar ainda acostumados com alguns termos da nossa linguagem do juridiquês. Bem, de ofício é que o próprio juiz pode fazer isso sem nenhum tipo de provocação. Porque o juiz é um ser inerte, ele só age quando provocado pelas partes. Tá? No caso, pelo advogado do réu ou pelo Ministério Público. Tá? Mas nesse caso, quando ele fala de ofício, é que ele mesmo pode fazê-lo sem nenhum tipo de provocação. Tá? Então, a reabilitação será revogada de ofício, ou tanto que é um pleonasmo jurídico, eu brinco, falar revogada de ofício pelo juiz. Se é de ofício, é pelo juiz. Ele fala, ou a requerimento do Ministério Público. Se o reabilitado for condenado, primeiro, condenação. Segundo, deve ser reincidente. Terceiro, trânsito em julgado. E que não seja pena de multa. Tá? Se for restritivo de direito, tchau. Privativo de liberdade, muito menos. Certo? Então, aqui é isso aí. Bem, mais duas questões para vocês. Tá. Eu vou deixar essa questão para medida de segurança, porque envolve medida de segurança. Uma delas está aqui, medida de segurança. Não vou falar. Outra. O pedido de reabilitação deve ser endereçado ao juiz da condenação ou ao juiz da execução? Ou ao juiz da execução. Quero que vocês pesquisem isso aqui, mas a resposta está no artigo 7. Opa, quase que eu falo bobagem. A resposta está fora do Código Penal. A resposta está no Código de Processo Penal. Tá? Então, fica essa pesquisa para vocês aí. Maravilha? Vou dar um intervalo para mim mesmo, né, e voltamos com medida de segurança. Medida de segurança, tá ok? Até mais.